e o Flamengo ganha mais uma. Me recuso a ver o copo vazio. Muita gente falando que não deu show, que não jogou bonito. Jogou bem, é diferente. Jogou bem, não se pode dizer que não jogou bem. Foram muitas chances desperdiçadas, mas são 3 pontos. Primeira vitória no Brasileiro, um jogo muito importante para o Flamengo. Nunca é fácil jogar contra o Vitória no Barradão. O retrospecto é até positivo para o Flamengo, mas nunca foi de goleada. Foi sempre assim, 1-0, 2-1. E quem resolveu de novo foi a galera de 19, Arrasca e BH. Ainda assim, mesmo com 27 jogos de invencibilidade, a 2 jogos de igualar o recorde do JJ, né? Nesse período foram 21 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota. E ainda assim, depois do jogo, assistindo uma live no canal do Rei Kraus, tive que escutar um monte de mimizento falando que o Flamengo jogou mal, tá parecendo o Flamengo do Tite. Olha a audácia que os caras tiveram de comparar o Flamengo do Felipe Luiz com o Flamengo do Tite. Um Flamengo que joga pra frente, um Flamengo que propõe jogo, que joga do jeito que o flamenguista gosta. E o mais importante, traz o resultado. O Flamengo ganhou tudo que disputou até agora. Disputou Supercopa, ganhou Supercopa. Disputou Carioca, ganhou Carioca. Se deu bem em todos os clássicos disputados, que já foram vários esse ano. E o time ainda está em estágio de preparação. Está longe de chegar no seu ápice. Está longe de bater no teto, né? O Felipe Luiz tem rodado bastante o elenco, tem dado oportunidade para todo mundo. Até agora já foram 44 jogadores utilizados. 44 jogadores utilizados. A essa altura, no passado, com o antigo técnico, ele já tinha dado minutagem altíssima para os principais jogadores do time, para Arrascaeta, para Bruno Henrique, para De La Cruz. Isso a gente viu lá na frente como é que foi. Comparar com o Tite, tenha santa paciência, hein? Faça até um desafio aqui. Comenta aí qual é o time brasileiro que está jogando melhor do que o Flamengo hoje. O Flamengo jogou bem, perdeu um caminhão de chance no começo do jogo, perdeu chance com Cebolinha, que está precisando realmente retomar a confiança, porque é um jogador que pode ser muito importante para a gente. Gerson também teve uma ótima oportunidade no comecinho do jogo. Juninho também teve uma ótima oportunidade, duas, uma delas se meteu na trave. E até os 30 minutos, o Flamengo já tinha criado pelo menos 4 ou 5 grandes oportunidades claras de gol. E o Vitória não tinha chutado a gol ainda, foi dar seu primeiro chute aos 35 minutos de jogo. Rodando o elenco, BH e Plata só entraram no segundo tempo, jogadores que vêm desgastados aí, Plata de viagens, de data FIFA. Michael também precisando de minutos, não vem numa fase boa, mas é outro jogador que pode acrescentar muito ao grupo. E Felipe Luiz tem insistido em colocá-lo em campo. E tirando o Vinha, que só deve voltar lá em junho mesmo, daqui a pouco não tem mais ninguém no departamento médico. O último a sair deve ser o Danilo, que deve estar à disposição já no domingo contra o Grêmio. Pedro já está fora do DM e deve ser recolocado aos poucos. Não deve voltar já jogando 45, 90 minutos. Isso foi até motivo de discussão no programa Canelada da Jovem Pan, viu o Mauro César falando. Mauro César que já tinha falado a respeito disso algumas semanas atrás, e o pessoal do Flamengo viu, né, o Mauro César dando essas declarações e acabou entrando em contato, buscando o Mauro César para dar maiores explicações a respeito. É um assunto que realmente preocupa, né? Eu, por mim, eu acho que tem que voltar na hora certa. Precisamos do Pedro, mas não a qualquer custo, não podendo arriscar ele voltar a se lesionar. E os médicos, os especialistas, estão muito céticos, né, em relação a esse retorno dele, considerado um retorno acelerado, apenas 7 meses depois da cirurgia. Normalmente, esse tipo de cirurgia você demora 8, 9 meses para retornar, e alguns médicos estão considerando arriscado demais. Eu realmente não sou especialista, mas na minha opinião, pode até deixar a sua opinião aí também, eu acredito que dá para o Flamengo ir se virando São Pedro, pelo menos por mais uns 20, 30 dias, até que ele fique realmente totalmente apto, né? Que nos dê muitas alegrias esse ano, mas que não seja acelerado esse retorno para que a gente não tenha problema lá na frente. E esse desgaste também tem sido intensificado por conta desse monte de viagem, né? 13 horas para lá, 12 horas para cá. Nos próximos 4 jogos a gente vai ter uma folga disso.
O Flamengo agora enfrenta o Central Córdoba em casa, depois viaja para o Rio Grande do Sul, mas a Porto Alegre, uma viagem tranquila, ainda mais comparada com o que a gente fez agora de viagem na semana passada. Enfrenta o Grêmio lá no Sul, volta para o Rio, enfrenta o Juventude e depois no Rio ainda enfrenta o Vasco. Um jogo cujo mando não é nosso, mas que é no Rio de Janeiro também. E o jogo contra o Vasco, que confusão, que imbróglio, hein? O Vasco cada vez se apequenando mais e mais. O Pedrinho, que decepção, hein, Pedrinho? Que decepção. Pedrinho que está fazendo de tudo para levar esse jogo para São Januário, conseguiu derrubar, né, a decisão do BEP e está fazendo de tudo para ter esse jogo lá, mesmo que seja com torcida única. Hoje saiu a liminar, derrubando a decisão do BEP, autorizando o jogo em São Januário, de qualquer forma para a torcida vascaína e dependendo de análises técnicas para a presença da torcida rubro-negra. Ou seja, agora está na mão do Vasco decidir se o jogo vai ser realmente lá e se vai ser torcida única ou não, porque quem que vai fazer essa análise técnica? É de interesse do Vasco que seja feita essa análise técnica? Voltando a falar do Mengão, a Arrascaeta teve uma boa participação no jogo passado, fez um belo gol de biquinho, né? Ele que iniciou a jogada, até fez um passe errado, mas correu atrás, disputou, tomou a bola de volta, recebeu um tranco, preferiu continuar a jogada ao invés de buscar a falta, entrou na área e de biquinho, estilo Romário, estilo Ronaldo Fenômeno, você escolhe aí, fez um belo gol. A gente percebe que o Arrasca precisa mesmo da parte física, né? Depende muito da parte física, assim como todo jogador, mas no caso dele, que já tem um histórico de lesões, é muito importante que ele esteja nos cascos. E mesmo com todo esse rodízio, com controle de minutagem, o Arrascaeta precisa de um reserva. Há muito tempo que a gente vem falando isso, né? Desde 2022, houve um declínio, já se percebia um declínio físico do nosso grande camisa 10. E parece muito difícil achar esse reserva para Arrascaeta, porque até hoje não conseguiram achar. Eu até comentei em alguns vídeos atrás que acreditava em 2022 que poderia ser o Alan Patrick, que vem muito bem no Inter desde 2022 até agora, e que estava voltando baratinho do Shakhtar, então podia ter trazido o Alan Patrick para ficar reservando com a Arrascaeta. Acho que seria uma ideia interessante. Mas já que ele não veio, e a ideia agora é trazer um jogador com as mesmas características, para jogar na mesma posição, e que tenha, né, que se encaixe na ideia de jogo do Felipe Luiz, a equipe de scout está atrás e o José Boto falou a respeito disso com a Raíssa Simplício. Durante a entrevista ele comenta sobre Arrascaeta, Andreas Pereira, similaridades ou não. Algumas pessoas estavam preocupadas que o Andreas Pereira viesse para a vaga do Arrascaeta. E ele, né, prontamente disse que não, que a ideia não é essa, são características diferentes, ideias de jogo diferentes, e que não é o Andreas Pereira o meia. Muita gente suspirou, né, que acho que não queria um retorno do Andreas Pereira, mas ele não disse que o Andreas Pereira não viria. Ele só disse que o Andreas Pereira não é o substituto do Arrascaeta. Comentou também que geralmente não fala a respeito desse tipo de negociação, até para não inflacionar o jogador. É claro, eu vou dizer, não, realmente eu quero o Andreas Pereira. Furran vai aumentar o preço do jogador, vai colocar mais dificuldade, né? Vai inflacionar a pedida. Então, assim, não vem para o lugar do Arrascaeta, mas se houver uma boa oportunidade de mercado, acredito que não está descartado o retorno do Pitico, não. Para desespero de alguns. Não é o meu caso, não sei o que você acha. Já comenta aí também o que você acha, se o Andrés Pereira é bem-vindo de volta ou não. E em não sendo o Andreas Pereira, ele deixou claro exatamente isso que eu falei antes, que quer um jogador, estão realmente em busca de um jogador para a posição, mas que a ideia é que seja um jogador jovem e que se encaixe no modelo, que tenha as mesmas características, que jogue da mesma forma, na mesma posição que o Arrascaeta. Um bom trabalho para a equipe de scout do Mengão. Bom, se não é o Arrascaeta, não era o Alcaraz, que já foi embora, certamente também não é o Jorginho. Jorginho, que é um grande jogador, mas que tem uma idade um pouco mais avançada, joga noutra posição. E o Jorginho, que eu diria, já está 99% dentro da Gávea, 99% usando o manto rubro-negro. As negociações avançaram nessa última semana. José Boto conversando com a equipe, com o staff do jogador, chegaram a um acordo, né? Puxa a corda dali, puxa a corda de cá, chegaram a um acordo financeiro
Esse valor foi apresentado ao BAP, que deu o ok, e agora está dependendo só do jogador. Claro que depois do aceite dele, tem que buscar a liberação junto ao Arsenal, né? Arsenal que enfrenta o Real Madrid amanhã pela Champions League, com jogo de volta no dia 16 de abril, pelas quartas de final da Champions, e tem ainda o final da Premier League, acho que se estende até maio por ali. O contrato do jogador vai até 30 de junho, mas o Flamengo vai tentar buscar a liberação antes desse período, até para poder escrevê-lo no Mundial de Clubes. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos dessa novela, mas que eu tenho certeza que vai ter um final feliz para o Mengão e para o Jorginho também. E já agora, hoje, no último momento, saiu a notícia a respeito de uma possível substituição para o lateral direito Wesley, que a gente sabe que não deve ficar no meio do ano, que deve chover de proposta para o Wesley no meio do ano, não vai ser brincadeira. Já tem gente falando de 40 milhões de euros, mais de 40 milhões de euros, eu acho que vale. Acho que vale. É uma posição muito difícil de você achar a reposição, né? E é um jogador que vem desempenhando muito acima do nível, né? Outro patamar, como diria o Bruno Henrique. E essa possível substituição seria Vinícius Tobias, jogador do Shakhtar, que esteve emprestado ao Real Madrid, jogador de 21 anos, e que já é conhecido do Boto, porque o Boto estava por lá na época que ele chegou ao Shakhtar. Ele, Boto, que considera o Vinícius Tobias um camisa 10 da lateral. É realmente um jogador muito técnico. E se a gente já tem um camisa 10 da zaga, não faria mal ter um camisa 10 da lateral também. Me parece um bom jogador, um jogador que saiu do Inter, tem 21 anos e é muito técnico. Vamos ver se essa notícia tem fundamento. Isso é o que a gente tinha de notícia e opinião por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.